Olá, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para o Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou a Fernanda Serbeto, sua professora de História. O tema da nossa aula de hoje é Cidadania e Direitos Humanos, conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá comigo? De acordo com o documento da BNCC, a habilidade prevista coloca para nós a ideia de analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando processos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade. Importante, meninos, meninas, quando a gente usa o termo empreendedorismo, automaticamente tendemos a associar a questões relacionadas a dinheiro, negócios, enriquecimento, não é mesmo? Nem sempre, tá? A ideia de empreendedorismo é bem mais abrangente. Ela denota o equilíbrio, a evolução, a estruturação das relações sociais como um todo, não só na perspectiva financeira. Tudo bem? De acordo com o nosso novo documento curricular para o ensino médio no estado de Goiás, os nossos objetivos de aprendizagem consistem em compreender o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, estudando a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vai ser o pilar da nossa conversa aqui nessa manhã, tá? Para associar as práticas dos diferentes grupos e atores sociais aos princípios que regulam a convivência em sociedade, aos direitos e deveres da cidadania e à justiça social. O nosso objeto de conhecimento é a cidadania e os direitos humanos. Os objetivos da nossa aula vão consistir, de acordo com a matriz do Enem, na competência de área 5, utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania, da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Para começar, eu trouxe para você aqui uma imagem de vítimas do Holocausto. Tragédia, uma mácula bizarra na história mundial. Nós tivemos aí uma estimativa de 10 milhões de mortos no total nos campos de concentração nazi-fascistas durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir do momento em que os exércitos que compunham os países do eixo começaram a perceber suas tendências de derrota. Foram vítimas judeus, foram vítimas árabes, portadores de alguma deficiência, principalmente deficiências físicas e deficiências mentais mais latentes, foram vítimas testemunhas de Jeová, foram vítimas ciganos, entre outras etnias que não corroboravam com um projeto nacionalista, patriótico, nazista. Essas pessoas morreram em câmaras de gás, essas pessoas morreram de fome, de tanto trabalhar, essas pessoas morreram fuziladas em paredões e alguns, para contar a história, deixaram para nós aí legados, Entre suas obras publicadas, documentários, entrevistas, alguns desses poucos sobreviventes que nós tivemos em relação a tantos milhões de mortos. E escandalizou a sociedade, escandalizou o planeta, escandalizou a humanidade essas atrocidades que aconteceram. E por causa disso, vieram a julgamento vários membros das lideranças do partido nazista, no chamado Julgamento de Nuremberg, que aconteceu em 20 de novembro de 1945, já compondo a cena de tudo aquilo que a gente perceberia na construção do que chamaríamos de Guerra Fria, na construção daquilo que chamaríamos de mundo contemporâneo, já pensando também
numa nova perspectiva acerca dos direitos humanos, ressuscitando aí grande colaboração da Carta, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, da França Revolucionária, vindo a fazer grande influência sobre o que teríamos a partir de então. Avançando, nesse mesmo bojo, vemos a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, a priori com sede em São Francisco, na Califórnia. Mais tarde, teria sua sede transferida para a ilha de Manhattan, em Nova York. Aqui alguns dados acerca da descrição da Organização das Nações Unidas, né? Os Estados-membros, como por exemplo, Estados Unidos como sediadores e fundadores, também Índia, Polônia, Reino Unido, Brasil, né? As subsidiárias, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, e a ONU foi criada justamente com a função de resgatar essa lógica dos direitos humanos, com a intenção de manter as Nações Unidas, de manter a paz, de manter os acordos diplomáticos para que novas guerras, do grande porte que foi a Segunda Guerra Mundial, bem como as atrocidades que aconteceram durante essa tragédia, não se repetissem. E nesse sentido, veja você como foi a abordagem do Enem em 2017 sobre esse tema. Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU em 1948, a Unesco, que é vinculada à ONU, é braço da ONU, se vincula pelos aspectos de escolas, aspectos de cultura, os aspectos da educação, tá? Publicou estudos de cientistas de todo o mundo que desqualificaram as doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório da pretensa superioridade racial do homem branco e a condenar as aberrações cometidas em seu nome, como vimos então durante a Segunda Guerra Mundial, por parte dos nazifascistas. Isso não exclui atrocidades cometidas também por exércitos aliados, tá? É importante salientar. A posição assumida pela Unesco a partir de 1948 foi motivada por acontecimentos então recentes, dentre os quais se destacavam a execução de judeus e eslavos presos em guetos e campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Saliento, tá? Eslavos se refere à etnia dos povos do leste europeu. Ali, quando a gente pensa no universo Rússia, Polônia, países bálticos ou a própria Ucrânia. Faz tempo que eu estou lembrando da Ucrânia aqui pra gente, né? E não podemos esquecer e nem deixar de lamentar que essas atrocidades continuem acontecendo no nosso planeta. E nesse sentido, a Carta de Direitos Humanos da ONU contribuiu imensamente para que pensemos também noções de cidadania na nossa convivência dentro da escola, na sociedade, na igreja, nas nossas casas. E eu trouxe para você aqui, por exemplo, um tema muito recorrente nas gerações atuais, sobretudo entre nós estudantes, quando a gente aborda o conceito do bullying, uma violência que se constrói, que se caracteriza no universo escolar. Não inventamos bullying agora. Não é que agora tudo é bullying, não. Bullying sempre aconteceu desde que existiu escola, desde que existiu o universo social ali. No entanto, à medida em que as décadas vêm avançando, à medida em que as nossas reflexões sobre questões humanas e humanitárias vêm se aprofundando, temos parado para prestar mais atenção a essas desumanidades que cometemos ou que cometem conosco. E por isso nos chama a atenção, por exemplo, a situação tensa nas escolas que acaba gerando grande violência como resposta, sobretudo por parte das vítimas do bullying. Vimos aí exemplos acontecendo em escolas tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos, não é mesmo? Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção para que a gente exerça os direitos humanos como prática, no sentido de proteger o nosso semelhante, de nos salvaguardar, temos também
que pensar a grande relevância do combate à violência doméstica, sobretudo contra mulheres. E, nesse sentido, vem ao encontro desse interesse a Lei Maria da Penha. Outra coisa interessantíssima que eu trouxe para você. A homofobia também é crime. Entre outros crimes cometidos contra, os LGBTQIA+. E quando a gente pensa que a sigla só cresce, significa também que há uma tendência de maior inclusão, de acolhimento e reconhecimento das pessoas na sociedade. E, nesse sentido, políticas públicas de combate ao crime, tanto no que se refere à violência sutil, à piadinha sem graça, o constrangimento, até violências atrozes, como espancamentos, assassinatos. Pasmem, o Brasil ainda é o campeão em violência contra homossexuais, tá? E é importante que a gente combata isso na nossa sociedade, que a gente se harmonize, se acolha muito mais. Avançando, olha essa frase que eu trouxe aqui para você. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É título de um álbum do Rapa, e aqui eu justapus duas imagens ilustrando essa frase. Aqui, cena do filme Amistad, que não é inédita para nós, trazendo a lógica do navio negreiro e todo o início da escravidão negreira na América, no Brasil, fomentando o que hoje temos de exclusão social e racismo. E aqui a gente tem uma cena de superlotação nas cadeias, mostrando que a exclusão social trouxe muito mais negros para o sentido tanto da discriminação, da exclusão, para o mundo e universo da criminalidade, expostos a mais violências e, nesse sentido, compondo essa cena. Lamentável o racismo como grande mácula também de tudo isso que a gente procura construir, que são os direitos humanos. E o Enem 2021 trouxe mais uma abordagem acerca dessa questão, cidadania, direitos humanos, colocando para nós que houve um crescimento de 74% da população brasileira encarcerada entre 2005 e 2012. As análises possibilitaram identificar o perfil da população que está nas prisões do país: homens, jovens, abaixo de 29 anos, negros, com ensino fundamental incompleto, acusados de crimes patrimoniais e, no caso dos presos adultos, condenados e cumprindo regime fechado, majoritariamente, e com penas de 4 até 8 anos. Nesse contexto, as políticas públicas para minimizar a problemática descrita, que são fundamentais para a gente atenuar esses efeitos de preconceitos, feridas aos direitos humanos, devem então privilegiar a promoção da inclusão social. Queridos, queridas, bons estudos, até logo, muito obrigada, não saiam daí, depois que virar o intervalo, vai ter mais aulas para vocês, estudantes do ensino médio, aqui na TBC. Grande beijo. Tchau, tchau.